Desejado pela maior parte dos participantes do mercado, o dia do fico do ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o efeito imaginado nos mercados de risco aqui no Brasil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 18 de agosto de 2020, em que o Ibovespa não só subiu, como mais que devolveu a queda de ontem. Subia no fechamento 2,48% para a faixa de volta dos 102 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, acusou a queda da aversão ao risco, caindo no fim do dia 0,52% aos R$ 5,46. Ontem, você deve estar lembrado, deve estar lembrada, foi aquele dia terrível na Bolsa. Ações quase todas aqui do Ibovespa afundando, exceto a grande parte das exportadoras, com investidores pulando fora de papéis ligados mais ao ciclo doméstico da economia. A semana passada já tinha sido de tensão e preocupações com o risco fiscal. A conta da crise está ficando cara e pairam dúvidas do quanto o governo brasileiro continuará gastando daqui para frente. Você deve estar acompanhando as discussões sobre o teto de gastos, um limite que foi imposto em 2017 à economia brasileira e que desde então veio trazendo melhores perspectivas para a trajetória da dívida pública. Como você sabe, o Brasil vinha num momento de ajuste fiscal desde que foi eleito o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sendo o fiador da agenda econômica, vinha num processo de busca de ajuste fiscal. Esse processo foi virado de ponta cabeça com a pandemia, o Brasil começou a gastar como deveria fazer, a maior parte das economias está fazendo isso, não tem muito remédio, gastar para conter os efeitos da crise, mas o que a gente gasta hoje tem que ser pago lá amanhã. E o Brasil, se já não vinha bem das contas públicas, você deve imaginar que tendo que gastar mais inesperadamente e desse jeito, não está com uma trajetória de dívida confortável. Estava na casa dos 80% do PIB, equivalente a 80% do PIB. Nesse ano, deve encerrar o ano na casa dos 100% do PIB. Mas Paulo Guedes veio a público ontem falar que fica, e com ele fica o teto de gastos. Disse ele que ele e o presidente Bolsonaro seguem tendo mutuamente confiança um no outro, seguem confiando que um continuará mantendo as promessas que foram feitas um para o outro, ou seja, a de seguir em frente com a agenda de reformas. Com isso, disparada hoje das ações que ontem apanhavam, essas ações, como eu falava, ligadas ao ciclo doméstico da economia, dispararam com força. O principal destaque foram as ações da Magazine Luiza, subindo mais de 9%, também com uma baita ajuda dos seus resultados do segundo trimestre que foram divulgados na noite passada. Mas não foi só isso. A cena externa, embora não tenha sido favorável hoje, num ponto foi bastante favorável para o Ibovespa. Os preços do minério na China na última rodada de negociações subiram mais de 5%, subiu com força desde cedo o bloco de ações de empresas de siderurgia na B3, ações da Gerdau subiram com força, os Minas, enfim, todo o time CSN, e subiu também a ação da Vale, ação que tem 11% da carteira do Ibovespa, a ação mais pesada do Brasil, subiu também, acompanhando esse momento de aceleração. E sabe-se lá se o céu é o limite para os preços do minério. Há de se considerar aí que a Vale tem um grande papel nessa decisão do preço subir mais ou não. Ela é um grande player mundial. Se ela aumenta ou diminui a oferta, o preço tende a mexer também. Está na mão da Vale. De acordo com os analistas, e os dados mostram isso, um horizonte muito favorável pela frente. Mas não foi só na bolsa, o dólar caiu hoje na abertura com força, devolveu não toda a parte da alta de ontem. O dólar com essa queda hoje na manhã, que chegou a ser de mais de 1%, hoje no final do dia de 0,5%, diminuiu pelo menos um pouco da alta da moeda
na semana nesses dois pregões aqui no Brasil, a curva de juros que vinha empinando para cima em disparada. Sobretudo, lembrando aqui a curva de juros, né? Começa na taxa mais curta, acaba na taxa mais longa. A taxa longa estava lá para cima, com investidores pedindo cada vez mais prêmio para apostar no longo prazo, prevendo que o Banco Central, diante de contas públicas preocupantes e dificuldades de se financiar lá na frente, seja obrigado a subir ainda mais a Selic do que se pensava. A Selic, aliás, que se subir, não tende a voltar para aqueles 2 dígitos que a gente conhecia tão bem aqui no Brasil. Hoje, a curva de juros desembicou um pouquinho. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Esse foi o seu saldo do dia. Amanhã eu volto, sempre depois de cada pregão, contando para você o placar final do mercado financeiro aqui no Brasil e também como ele foi construído. Continue com o Valor Invest em todos os nossos canais, todas as nossas redes sociais por aí. Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, a gente está lá. Grande abraço, até a próxima.